Passei grande parte da minha vida adulta cuidando dos meus pais. Não era uma escolha fácil, mas era minha responsabilidade. Quando meu pai, um homem que sempre teve um espírito de luta inabalável, começou a mostrar sinais de Parkinson, um frio percorreu minha espinha. Ele sempre foi forte e ativo, então ver sua saúde declinar foi como assistir a um herói sendo derrotado pelo tempo. Ao mesmo tempo, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, e as lembranças dela começaram a desaparecer, uma por uma. Foi uma carga emocional e física difícil de carregar, mas de alguma forma, eu me sentia grata por poder fazer isso por eles. Não posso dizer que não havia momentos de cansaço. Cada dia parecia um reflexo do anterior, com as mesmas tarefas repetidas, medicação, refeições especiais, visitas ao médico, e noites em claro devido às crises de insônia. Eu estava constantemente dividida entre o cuidado de meus pais e minhas próprias necessidades. Sentia falta de ter um pouco de tempo para mim, para respirar sem o peso das responsabilidades familiares. Meu trabalho remoto era o único escape, uma pequena válvula de alívio. Mas mesmo assim, eu sabia que estava fazendo o que precisava ser feito. Afinal, quem mais faria? Bianca, minha irmã, vivia a vida que sempre quis, uma vida de sucesso profissional e viagens constantes. Ela sempre dizia que estava muito ocupada com sua carreira para vir mais vezes. Quando aparecia, suas visitas eram rápidas e distantes. Eu me esforçava para manter a harmonia, sorrindo e recebendo-a calorosamente, apesar de me sentir cada vez mais invisível. Não me importava o quanto eu lutava para manter a casa em ordem e a saúde dos nossos pais em xeque. Parecia que nada disso importava aos olhos dela. Você tem sorte de poder trabalhar de casa, está sempre por aqui, ela disse uma vez, como se essa fosse uma grande vantagem. Naquele momento, senti um aperto no peito, como se ela estivesse descreditando minha dedicação como algo fácil, quando, na realidade, não havia nada fácil sobre aquilo. Minhas responsabilidades aumentavam à medida que a saúde de ambos os pais piorava. As tardes eram preenchidas com consultas médicas e minha mãe, muitas vezes, não se lembrava de onde estava ou quem eu era. Era difícil, porque eu via nela uma sombra da mulher que me criou, uma mulher tão cheia de energia e amor. No entanto, com ela cada vez mais distante, sentia que eu estava perdendo minha mãe, dia após dia. Enquanto isso, meu pai, que sempre fora meu maior suporte, já não conseguia mais levantar da cama sem ajuda. Eu via o homem que sempre foi minha referência como um reflexo frágil, lutando para manter o controle de sua própria vida. Não foi fácil. Ainda assim, nada disso me fez hesitar em continuar. Eu sabia que eles precisavam de mim. Não era por obrigação, mas por amor. Eles me deram a vida e agora eu estava devolvendo, cuidando deles da maneira que sempre soube. Mas no fundo, havia um vazio crescente. Eu fazia o trabalho de duas pessoas e sentia que minha irmã jamais entenderia o quanto era desgastante, nem o que significava para mim ser a única a estar ali para eles. Bianca, por sua vez, continuava sua vida tranquila. Ela aparecia de vez em quando, com presentes caros ou histórias de viagens exóticas, enquanto eu me mantinha em um ciclo sem fim de cuidados. Eles sempre a elogiavam quando ela aparecia. A Bianca tem uma carreira tão brilhante. Você tem sorte de ter uma irmã tão bem-sucedida, dizia minha mãe. A saudade de ter uma irmã presente na minha vida me corroía, mas eu sorria e dizia que estava tudo bem, engolindo cada palavra, cada elogio. Havia momentos em que eu me perguntava se eles viam o que eu fazia ou se estavam apenas ocupados demais com suas próprias vidas. Eu nunca reclamei, mas não podia negar que me sentia invisível. Bianca nunca ofereceu ajuda significativa. Uma vez, eu a desafiei, perguntando: "Você já pensou em passar mais tempo com eles?" Ela respondeu de maneira educada, mas distante: "Você é tão boa em cuidar deles, irmã. Eles não poderiam estar em melhores mãos." Aquela resposta ficou marcada em minha mente, um lembrete da distância que ela mantinha, como se minha dedicação fosse algo que ela simplesmente aceitava sem questionar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que minha irmã não compreendia o peso do que eu estava vivendo. Ela não sabia o que era estar ali todos os dias, lidando com os momentos de raiva da minha mãe, com o silêncio do meu pai e com a pressão de ser a única responsável por tudo.
O tempo passou. Meu pai faleceu em uma noite tranquila, mas eu nunca me senti preparada para esse momento. Mesmo sabendo que ele já estava fraco e doente, a perda de uma figura tão importante foi devastadora. Mês após mês, fui me adaptando à ausência dele, mas a dor estava sempre presente. A morte de minha mãe foi mais difícil de suportar, pois ela se foi lentamente, como se estivesse tentando se manter viva apenas para não me deixar sozinha. Quando ela partiu, eu estava completamente exausta, emocionalmente e fisicamente. Era como se tivesse perdido uma parte de mim mesma, mas ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de alívio. Eu sabia que, de alguma forma, meu dever estava cumprido. Após o enterro de minha mãe, Bianca apareceu novamente, sem mais nem menos, e me chamou para uma reunião com o advogado da família. Eu imaginei que seria algo simples, uma formalidade. Estava errada. A reunião revelou algo que ninguém poderia prever, algo que abalaria toda a nossa família. A verdade que se escondeu durante tantos anos estava prestes a ser exposta. E naquele momento, minha vida mudaria para sempre. A sala parecia cada vez menor, e o peso das palavras ainda ecoava em minha mente. Eu sabia que minha mãe, de alguma maneira, tinha se afastado de mim nos últimos anos, mas nunca imaginei que isso fosse resultar em uma divisão tão drástica de seus bens. O testamento parecia mais uma formalidade do que uma decisão, mas o que eu não esperava era que o golpe viria de uma maneira que nem mesmo eu poderia prever. O Sr. Costa começou a ler o testamento de forma lenta, mas clara. Ele parecia desconfortável, como se soubesse que não era apenas uma questão de legalidade, mas algo mais pessoal. Conforme ele foi lendo os detalhes, eu comecei a entender o que estava acontecendo, mas ainda assim me sentia em estado de choque. O testamento estava direcionado principalmente para Bianca. Ela era a beneficiária de tudo. Os bens materiais, as contas bancárias, a casa de campo, tudo estava para ela. Mas, e eu? Perguntei, sem conseguir esconder a incredulidade na minha voz. Eu não sabia o que esperava ouvir, mas a resposta que veio não foi de todo surpreendente. Sua mãe expressou sua decisão de deixar todos os bens para Bianca. O advogado respondeu, com uma frieza que me cortou. Ela acreditava que Bianca estava em uma posição melhor para cuidar dos bens da família e manter tudo em ordem. A sensação de traição foi avassaladora. Como minha mãe poderia fazer isso? Como ela poderia ter deixado de lado todos os anos em que estive ao seu lado, cuidando dela, de seu bem-estar, enquanto Bianca, que mal aparecia, ganhava tudo? Olhei para Bianca, que estava em silêncio, com as mãos inquietas sobre a mesa. Ela parecia tranquila, quase alheia ao meu sofrimento. Como se aquilo fosse algo que já fosse esperado. Não consegui mais me controlar. A dor, a raiva, tudo se misturava em um só sentimento. Eu estava sendo descartada de uma maneira que nunca imaginei que fosse possível. Eu passei anos cuidando dela, gritei, as palavras saindo mais altas do que eu queria. Eu, que deixei de viver minha vida para estar ao lado dela, agora não sou digna nem de uma lembrança. O advogado tentou intervir, mas nada poderia suavizar o impacto daquela revelação. Ele estava apenas cumprindo seu papel, lendo um documento impessoal. Mas para mim, aquele papel tinha o poder de destruir tudo o que eu acreditava ser verdadeiro sobre minha família. O que Bianca não sabia, ou talvez soubesse, mas fizesse questão de ignorar, era o quanto a ausência de um reconhecimento genuíno do meu esforço significava. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a verdade por trás das escolhas da minha mãe, e sobre a relação que nunca fomos capazes de construir. Bianca tentou falar, talvez achando que suas palavras poderiam diminuir o peso da situação. Eu não sabia que ela ia deixar tudo para mim. Maria, disse, com um tom mais suave do que o habitual. Eu vou cuidar de você, você sabe disso. Vou ajudá-la em tudo o que for preciso. Ela estava tentando, de alguma forma, aliviar a tensão. Mas as palavras dela, para mim, eram vazias. Como ela poderia me ajudar? Ela nunca esteve realmente presente. Ela nunca soubera o que era cuidar da nossa mãe, o que era estar lá, dia após dia, fazendo tudo o que ela precisava sem sequer um obrigada. A raiva fervia dentro de mim, mas havia uma parte de mim que estava começando a se calar, como se soubesse que nada daquilo poderia ser mudado.
Eu queria acreditar em Bianca, mas o que ela estava dizendo não fazia sentido. Cuidar de mim não significava apenas dar dinheiro ou fazer visitas ocasionais. Cuidar era algo mais profundo, era estar presente em todos os momentos. E Bianca nunca esteve ali. Eu saí da sala do advogado sem mais palavras. Não havia mais nada a dizer. A verdade estava diante de mim, fria e imutável. Bianca ficou para trás, provavelmente pensando que tudo estava resolvido, mas algo se quebrou naquele momento. A confiança que um dia tive em minha irmã, a confiança que pensei que ainda pudesse existir entre nós, desapareceu. Não era mais sobre herança, nem sobre o que minha mãe tinha ou não deixado para mim. Era sobre a compreensão de que o que eu havia dado era imensurável. Por mais que eu tentasse, nunca seria suficiente para aquelas que mais importavam para mim. No entanto, havia algo mais que ainda não havia sido revelado. Algo que poderia mudar tudo, e eu sabia que não poderia ignorar. O que mais, afinal, minha mãe havia deixado para Bianca? Será que ela estava realmente com boas intenções, ou havia algo mais por trás disso tudo? Nos dias seguintes ao encontro com o advogado, uma sensação de vazio e raiva tomava conta de mim. Não sabia ao certo como lidar com tudo aquilo, mas uma coisa estava clara. Precisava entender o que realmente estava acontecendo. A dor de ser deixada de lado de maneira tão impessoal era profunda, mas havia algo que me incomodava mais, algo que não conseguia afastar de minha mente. Se minha mãe havia deixado tudo para Bianca, o que mais ela teria escondido? Estaria tudo no testamento ou havia mais segredos, mais detalhes, mais decisões que minha irmã sequer sabia que existiam? Naquela noite, não conseguia dormir. Meus pensamentos estavam girando, a raiva me consumia e, ao mesmo tempo, uma sensação de impotência me dominava. Eu queria gritar, queria confrontar minha irmã, mas o que isso resolveria? Talvez fosse hora de procurar respostas onde ninguém esperava. Era o momento de abrir as gavetas, de vasculhar antigos documentos, de relembrar detalhes que, no calor do momento, poderiam ter passado despercebidos. Foi assim que, em uma madrugada silenciosa, decidi ir até a casa da nossa mãe. Desde a sua morte, ela estava fechada, mas eu sabia que as chaves ainda estavam comigo. Entrei em sua casa, que antes me trazia conforto, e agora parecia um lugar estranho, carregado de memórias pesadas e ressentimentos. A casa, que já foi nosso lar, estava silenciosa demais. Cada passo que eu dava parecia ecoar, amplificando a angústia que sentia. Minha mãe sempre foi uma mulher meticulosa, e suas coisas estavam sempre bem organizadas. Mas havia algo nos detalhes que agora se destacava. Na sala de estar, uma prateleira antiga com papéis acumulados me chamou a atenção. Era onde ela guardava tudo o que achava importante, correspondências, documentos fiscais, lembranças. Algo, lá no fundo, dizia-me que as respostas estavam ali. Passei horas revirando os papéis, procurando algo que me desse uma pista do que mais poderia ter sido deixado para Bianca ou, quem sabe, algo que ela soubesse e que eu ainda não sabia. Mas o que encontrei foi mais do que eu imaginava. Entre papéis antigos, estava um envelope discreto, sem remetente e com uma simples anotação: para Maria, quando for o momento. Meu coração disparou. Como isso poderia estar aqui? Porque minha mãe teria me deixado algo e nunca mencionara. Abri o envelope com mãos trêmulas e encontrei uma carta. A letra era inconfundível, mas o conteúdo me fez congelar. Minha mãe, naquela carta, explicava que a decisão sobre os bens não havia sido fácil, mas que ela acreditava que Bianca seria capaz de manter as coisas em ordem, por mais difícil que fosse para mim entender na época. Ela mencionava que, embora a herança material fosse um aspecto importante, a verdadeira herança que ela queria passar para mim era algo muito mais significativo: o amor e o cuidado com a família. No entanto, havia algo ainda mais doloroso na carta. Minha mãe revelou que, por trás da decisão de deixar tudo para Bianca, existia uma razão ainda mais profunda, algo que eu jamais teria imaginado. Ela explicou que Bianca, ao longo dos anos, havia sido mais envolvida com os problemas familiares, ao passo que eu havia me afastado, sem perceber, quando decidi priorizar minha própria vida. Embora tivesse dado tanto de mim, minha mãe sabia que,
no fundo, eu ainda estava buscando algo que não conseguia encontrar dentro da própria família, um reconhecimento que nunca foi dado. A carta não era apenas uma explicação, mas também uma espécie de pedido de desculpas. Minha mãe reconhecia que havia falhado em me mostrar o quanto eu era importante para ela, e que, apesar de ter se distanciado emocionalmente, ela sempre soubera o quanto eu me sacrificava. Eu não sabia o que fazer com aquela carta. Minha mente estava em um turbilhão de sentimentos conflitantes, dor, raiva e uma estranha sensação de alívio. Ao mesmo tempo, percebi que Bianca não sabia de nada disso. Ela, provavelmente, estava convencida de que nossa mãe a escolheu por mérito, sem compreender o peso das palavras que estavam nas entrelinhas daquela carta. Eu já havia sofrido o suficiente. Já havia perdido muito com a morte de minha mãe e com as suas escolhas, mas o que me restava agora era o direito de revelar a Bianca o que eu acabará de descobrir. Quando fui confrontar minha irmã, ela estava tranquila, como sempre, em seu apartamento. Ela mal sabia o que estava por vir. Ao me ver com a carta, a expressão em seu rosto mudou. "O que é isso, Maria?" perguntou com uma sobrancelha levantada. Eu já sabia que Bianca não estava preparada para as palavras que eu teria que dizer. Era hora de trazer à tona a verdade que, por tanto tempo, tinha sido mantida oculta, não por maldade, mas pela falta de compreensão. "Você não sabe o que aconteceu entre mim e nossa mãe. Não sabe o que ela realmente pensava", comecei, sentindo as palavras fluírem com uma força inesperada. "Ela deixou tudo para você, mas você não tem ideia do porquê. Ela não me escolheu porque eu não sou boa o suficiente, Bianca. Ela me escolheu porque ela acreditava que eu poderia cuidar da família. Mas, ao longo dos anos, você foi quem ficou mais perto dela. Você não tem culpa disso, mas eu não soube perceber o que isso significava." Bianca me olhou, sem entender de imediato. Foi necessário algum tempo até que ela se desse conta da complexidade daquilo que eu estava dizendo. Ela não sabia o quanto o abandono silencioso de nossa mãe me afetou. Não sabia o quanto seu amor, embora verdadeiro, havia sido ausente de uma forma que eu sentia. E, mais importante, ela não sabia que o que eu estava tentando agora era abrir um espaço para entendermos tudo, finalmente. A decisão final sobre a herança, que eu havia achado injusta, já não importava mais. O que me restava agora era reconstruir minha relação com Bianca e seguir em frente, sabendo que, ao menos, minha mãe me reconheceu antes de partir. E embora a ferida nunca desaparecesse completamente, o perdão foi a chave para que eu pudesse finalmente começar a me curar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!